Aleluia! Glória a Deus! Olá, meus irmãos, boa noite! Hoje a nossa live aqui, à noite, a gente não fez a live pela manhã, eu estou aqui no meu discipulado, estamos numa chácara com um grupo de pastores e foi um dia maravilhoso, foi uma bênção. E você que está chegando agora, seja bem-vindo. Os irmãos provavelmente estão participando das células. Vamos chegando aí, gente. Vamos conectando. Eu tô numa chácara, então se acontecer a, a imagem dar uma travada ou a transmissão não ficar com tanta estabilidade, você me perdoa, amém? Mas eu tô aqui com vocês. Isso aqui é importante pra mim. Você sabe, tem gente que começa as coisas e não termina. Você conhece gente que começa as coisas e não termina? Gente que não valoriza? Eu chamo essas pessoas de gente relaxada. Eu não quero ser alguém relaxado, ainda mais com as coisas de Deus. Você tão servido aí? Tô tomando um cafezinho aqui. Então, sejam bem-vindos para você que está chegando agora e ainda não é inscrito aqui nesse canal. Queria que você já se inscrevesse no nome de Jesus. Hoje eu não estou no meu escritório, mas eu tenho plena certeza que aonde eu estou, o Espírito de Deus está, e aonde você está, o Espírito também está. E quando dois ou três se reúnem em nome dele, não importa se eu estou aqui numa chácara, e se você está aí na sua casa, ou se você está aí na célula junto dos seus irmãos orando, o Senhor está entre nós. E Deus, ele não é limitado pela geografia. Ele é limitado pela fé. É incrível isso. A nossa fé limita o poder de Deus. Então, eu quero te desafiar a participar comigo, prestar atenção, porque Deus quer falar no seu coração. Ontem nós começamos a falar sobre a cruz de Jesus. Ontem foi um dia muito importante, onde nós definimos, né, estabelecemos aqui como discípulos que nós somos. Eu sou um discípulo do Senhor e eu tenho certeza que você também é. Por isso que você está aqui. E nós entendemos juntos que não tem como servirmos ao Senhor sem decidir de forma prática e de forma real tratar com o nosso ego, né? E eu compartilhei sobre alguns pensamentos errados que muitas vezes nós carregamos. O primeiro pensamento errado que muitas pessoas carregam é o pensamento que eu preciso cuidar de mim. Então, eles acreditam que a vida, ela na verdade é sobre você salvar a si mesmo. Quando na verdade isso não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo é sobre eu me entregar e responder ao plano de Deus. Eu estava compartilhando com um pastor amigo meu hoje, aqui em nossa reunião de discipulado, falando para ele: olha, as pessoas têm dificuldade de compreender que nós fomos salvos para um propósito. Então, quando o Senhor Jesus me salva, ele me arranca das garras do diabo, ele traz sobre mim libertação. Com isso, eu também sou livre da ira de Deus, porque o preço do meu pecado foi pago, mas agora eu estou pronto para responder a um propósito. Por que Jesus me comprou? Ele me comprou porque me ama e porque eu fui criado para algo muito maior e melhor do que aquilo que eu estava vivendo. Então há um plano para a minha vida, há um propósito para a minha vida. Então o Senhor já me tirou do inferno, ele cuida de mim. Agora eu preciso responder a Deus. Quantos estão aqui dispostos a responder ao Senhor? Porque você precisa compreender esses pensamentos errados que muitas vezes nós carregamos. Será que os irmãos estão comigo aí? Deixa eu não coloquei o meu retorno aqui hoje. Eu sempre tenho um videozinho aqui como se fosse de retorno para mim saber se os irmãos estão comigo. Tá tudo certo aí, gente? Tá tudo certo? Senão às vezes eu tô falando aqui e os irmãos não estão comigo e daí você sabe como que é, né? Às vezes eu acho que tá tudo ok. Tá tudo certo, tá tudo certo. Os irmãos estão me vendo bem, me ouvindo bem, né, gente? Aleluia. Glória a Deus. Então veja, se a gente não tratar com esses pensamentos errados, eles vão limitar a nossa vida. Eles vão nos
paralisar. E quando nós temos uma crença errada, o nosso comportamento fica limitado. Então você precisa compreender que há um Deus que cuida de você. Há um Deus que se importa com você. Você pode dizer amém? A segunda coisa é o segundo pensamento que muitas vezes eu percebo que rodeia a maneira de muitos irmãos construir suas vidas. É o pensamento de que existe vida fora da igreja. Então eles dizem assim, olha, eu não preciso ser um crente que estou envolvido com as coisas de Deus. Eu simplesmente preciso ser uma boa pessoa. Então eu preciso pagar as minhas contas, eu preciso ser alguém honesto, eu preciso fazer a minha parte, ajudar quem eu posso e ser uma pessoa que contribui para o bem-estar coletivo da sociedade. Eu acho isso legal, eu acho isso importante. Tem o seu devido lugar, mas então por que a Bíblia diz que você é corpo de Cristo e que Deus tornou você filho dele? E a Bíblia fala que o Senhor deseja estabelecer o seu reino sobre a terra. E o próprio Jesus nos ensinou a orar dizendo: venha o teu reino. Por que Jesus nos salva, nos torna seu corpo, nos chama de filho e nos pede para orar para que o reino venha, sendo que ele não se importa que eu me envolva com este reino e com a sua obra, que é a igreja, que é o seu corpo? Por que será? Aqui é que está uma grande questão, porque muitas vezes eu percebo que muitos irmãos eles querem ser discípulos de Jesus, mas eles dizem: o meu compromisso, o meu relacionamento é com Jesus, não é com a igreja. Eu não acredito nessa teologia. Por quê? Porque ela não está alinhada com todo o raciocínio do Novo Testamento e muito menos com o panorama bíblico. Quando eu olho lá no Gênesis, eu vejo Deus estabelecendo uma família e declarando que através daquela família a vontade dele fosse manifesta no jardim. Quando eu percebo o Senhor chamando Noé, mais uma vez eu vejo que Deus separa Noé, o dilúvio vem, e a vontade de Deus é que através de Noé, a vontade do céu se manifestasse na terra. Deus deseja usar a mim e a você para que a vontade dele se manifeste. O mistério que estava oculto pelos séculos dos séculos foi revelado através da igreja. Então, a igreja é o mistério que estava oculto, o qual se manifesta o Cristo em nós. Então, preste atenção aqui. No Velho Testamento, Deus usava os homens para que o seu reino viesse sobre a terra. No Novo Testamento, Deus veio em carne, morreu pelos nossos pecados para nos resgatar e nos dar nova vida. Agora ele nos deixou o seu Espírito Santo para habitar dentro de nós, para nos capacitar a fazer as mesmas coisas que os homens do Antigo Testamento fizeram. Manifestar a vontade de Deus na terra. Mas hoje nós temos a igreja, que é o corpo espiritual de Deus. No Velho Testamento, o Espírito Santo descia, enchia um homem e aquele homem era um canal. Hoje, todos os homens que nasceram de novo são morada do Espírito e juntos, a Bíblia fala, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então, esse pensamento de que nós não precisamos estar envolvidos com a igreja, de que nós não precisamos ter compromisso com a igreja, é um pensamento do diabo, que não nasceu no coração de Deus, mas que nasceu na mente de Satanás. Você sabe, ontem eu ouvi algo que marcou meu coração. E dizia assim, um pastor, que a grande batalha está na nossa mente. E Satanás não pode falar a verdade. Então ele vai tentar nos enganar com as mentiras dele, para que nós não sejamos conquistados pelas grandes verdades de Deus. Então muitas vezes o diabo age jogando essas pequenas mentiras. Cuida de você, se importa com você, pensa em você. Se ele não consegue isso, ele vem te dizendo: olha, você não precisa estar tão envolvido assim, você não precisa ter tanto compromisso assim. Eu vou te falar uma coisa, meu irmão, um dia você vai morrer. Preste atenção, um dia você vai morrer.
E aquilo que você está fazendo com a sua vida hoje vai afetar não só a sua eternidade, a eternidade dos seus filhos, a eternidade da sua família, a eternidade dos seus pais, das pessoas que trabalham, que estudam, que convivem com você. Muitas pessoas no final das suas vidas, quando eles olham para trás, eles deixam uma história de tristeza, de frustração, de decepção, de fracasso. Você acha mesmo que o Senhor te salvou, te tirou lá do inferno para que a sua vida terminasse no dia da sua morte? Ou para que aquilo que as pessoas falem sobre você seja simplesmente coisas ruins? É claro que não. Deus te criou para coisas grandes. Deus te criou para planos maravilhosos. Ele deu o próprio Espírito dele para habitar dentro de você, para que você tenha acesso e viva a plenitude daquilo que ele te criou para viver. Agora, você precisa compreender tudo isso. Você vai desfrutar e conhecer é através da igreja. Porque é quando nós estamos juntos que nós conhecemos o coração do Senhor. Quando Jesus vai estabelecer a ceia, você lembra? A Bíblia fala que Jesus pega o pão, parte o pão e dá aos seus discípulos. Isso significa que cada um de nós tem um pedaço de Jesus. Se eu quero conhecer a plenitude da vontade de Deus, eu preciso conhecer esta plenitude através dos meus irmãos. Então eu não posso aceitar esse pensamento de que eu não preciso da igreja. Não, não, não. Eu preciso entender que eu necessito dos meus irmãos. Eu preciso envolver a minha vida com a vida dos meus irmãos. Eu preciso estar conectado à vontade do Senhor. Eu preciso estar com o meu coração alinhado com o coração do céu. Eu preciso saber para onde que o vento do Espírito está soprando. Sozinho eu não consigo fazer isso. Sozinho eu careço de sensibilidade e percepção, porque as circunstâncias às vezes entopem os meus ouvidos, as circunstâncias às vezes sujam os meus olhos. Às vezes eu estou passando por um momento ruim e eu não consigo perceber, mas quando eu estou junto dos meus irmãos eu tenho clareza. Eu estou aqui hoje com você te falando isso e posso testemunhar. Passei o dia inteiro com muitos pastores de todas as regiões do Paraná. Como eu estou sendo abençoado aqui. Por quê? Porque eu ouço o testemunho deles, eu vejo a manifestação de fé no coração deles, eu vejo a percepção que eles têm sobre coisas que eu ainda não tenho, eu vejo os frutos que eles estão provando que eu ainda não estou. Nessa hora, os meus olhos espirituais estão sendo limpos. Mas veja, se eu não estivesse aqui, quanto que eu estaria perdendo? Quantos irmãos que não conseguem enxergar a preciosidade da igreja e acabam vivendo uma vida tão aquém, tão pequena, tão limitada? Deus os criou para coisas extraordinárias, mas eles vivem uma vida medíocre. É triste ver irmãos na igreja. Não combina, não combina com você uma vida medíocre. Quem pode dizer amém aí? Não sei se eu estou falando muito rápido, é porque eu estou animado, gente. Eu gosto de fazer a live de manhã, porque daí eu tenho tempo, eu sei que os irmãos estão na célula. Eu também não quero que o nosso momento da célula seja paralisado demais. Eu quero que vocês orem. Daqui uns dias a gente vai ter encontro com Deus acontecendo. É a nossa oportunidade. Veja só, um outro pensamento é o pensamento da falta de tempo. Ou é o pensamento de que as coisas dessa terra que são importantes. Eu quero te falar, você tem tempo. O que às vezes não tem é falta de prioridade. Você sabe, tem gente, o meu café aqui, eu vou esquecer. Tem gente que trabalha 8 horas por dia para ganhar um salário no final do mês. Mas está chegando um encontro com Deus. E ele não decide investir 40 minutos do dia dele para orar pela mãe, pelo pai ou pelos filhos que precisam ser salvos. Eles trabalham 8 horas por mamão, mas não conseguem orar 40 minutos para ver a família restaurada. Tem gente que paga uma parcela gigantesca no carro todos os meses. Pagam a parcela de uma casa, compram roupas, pagam muitas coisas. Uma fatura gigantesca do cartão de crédito. Mas eles não conseguem enxergar valor e investir o dinheiro deles para que vidas sejam salvas. Por quê? Porque é um pensamento errado que muitas vezes nós carregamos. Nós não entendemos que o tempo e o dinheiro que eu invisto no reino de Deus
É um investimento. Eu vejo muitas pessoas que falam assim: olha, eu não sou tão envolvido, ou eu não sou tão generoso, porque me falta tempo e dinheiro. Se eu tivesse mais tempo, eu seria mais envolvido. E se eu tivesse mais dinheiro, eu seria mais generoso. Eu sempre combato esse pensamento dizendo: será que não é o contrário? Será que às vezes a sua falta de tempo não é porque as suas prioridades são erradas? E às vezes a sua falta de prosperidade é simplesmente o resultado da sua falta de generosidade? Porque quanto mais generoso eu sou, de acordo com a Bíblia, aquele que semeia colhe. E de acordo com a palavra, quando eu estabeleço o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida, todas as demais coisas são acrescentadas. O problema das nossas vidas não é a falta de tempo, muito menos a falta de recurso. São as prioridades que nós carregamos no nosso coração e o valor que nós damos para as coisas. Se você valoriza as coisas do Espírito, você vai experimentar das bênçãos do Espírito. Se você valoriza as coisas naturais, aquilo que você vai experimentar é somente o que de natural pode ser dado a você. Faz sentido o que eu estou falando? Sim ou não? Então preste atenção. Preste atenção. Valorize as coisas do Espírito. Sabe quem é o discípulo? O discípulo é aquele que tem os olhos na eternidade. O discípulo é aquele que sabe que tem pouco tempo, que a vida dele está passando. Então ele precisa viver a vida com um propósito firmado diante dele. Eu quero viver a vontade de Deus, mas eu quero que a minha casa viva a vontade de Deus. Eu não quero apenas ter dinheiro na minha conta. Eu quero ter alegria dentro da minha casa. E eu quero dar para minha família o melhor que eu posso oferecer. Eu não quero simplesmente ter tempo para mim descansar e tirar férias. Mas eu quero ter paz, para que quando eu deite, a minha alma encontre descanso. Faz sentido? Não tem nada pior do que uma pessoa desempregada, que não tem o que fazer, clamando ao Senhor por uma porta de trabalho. Também não tem nada pior do que uma pessoa que tem dinheiro na conta e o filho está na rua usando droga. Por que essas coisas muitas vezes acontecem? E na vida de muitos crentes, por conta desses pensamentos errados. Sabe onde nasce tudo isso que eu estou falando aqui para você? Do individualismo, do ego. É quando nós somos o centro. É quando nós não entendemos que a vontade do Espírito Santo é nos conduzir a uma vida de cruz. Quando nós temos dificuldade de tomar a nossa cruz dia após dia, como a gente leu ontem, como a gente tem falado todos esses últimos dias. Pega a sua Bíblia aí, vamos ler juntos. Eu acho que eu tenho que ler de novo esse texto para você, Lucas 9, 23. Pega aí a sua Bíblia. Lucas 9, 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, veja, é uma escolha sua. Se você quer ser discípulo, é uma decisão que você toma. Agora, não diga que você é discípulo e não está disposto a negar a si mesmo. Se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E dia a dia tome a sua cruz. O que é tomar a sua cruz? Tomar a sua cruz é decidir não viver para si mesmo. Tomar a sua cruz é todo dia tomar a decisão no coração de fazer a vontade de Deus. Tomar a sua cruz é estabelecer com você mesmo, ir contra o mundo vigente e a cultura que existe aí fora. Eu não faço parte do mundo. Os meus valores não são os valores do mundo. Os meus princípios não são os princípios do mundo. A minha forma de pensar não é a forma de pensar do mundo. Porque eu tô aqui para fazer a vontade de Deus. Oh, meus irmãos, hoje eu tô animado. O dia inteiro eu tô aqui, ó, com a igreja, com os pastores, os homens de Deus, recebendo palavra, recebendo injeção de fé no coração. Eu chego aqui, aleluia. Quem pode dizer glória a Deus aí? Preste atenção no que eu estou te falando. Tomar a cruz é uma decisão. Ser salvo não custa nada, mas ser discípulo vai custar tudo. E eu quero falar algumas coisas aqui para você sobre essa decisão de negar a si mesmo. Alguns princípios que você precisa entender. O primeiro deles é que você precisa tomar a decisão de escolher a cruz. Deus não vai fazer isso por você. Não pense, eu sei que às vezes a gente fala: Senhor, me ensina a tomar a cruz.
Senhor, me ensina a negar a mim mesmo. Senhor, me ensina a abrir mão do meu orgulho. Não, não funciona assim. Não funciona assim. Eu vou te falar que tem orações que Deus não responde, não porque Ele te ignora, mas é porque Ele te ama e Ele deu pra você a responsabilidade de fazer certas coisas. Eu vejo muita gente que responsabiliza Deus pela falta de posicionamento que eles têm. Eu já vi muita gente que começou a orar para Deus algumas coisas, pedir para o Senhor trabalhar em algumas áreas, as coisas não aconteceram porque eles não se moveram em fé. Daí depois eles falaram, não era de Deus. Essa questão da cruz é assim. Se você não decide tomar a cruz, Deus não vai fazer isso para você. Ou você acha que o próprio Senhor vai vir e vai ficar, vamos lá. Não, não, não. Ó, filhinho, vai, nega a si mesmo. Irmãos, eu faço isso com meu filho. João Pedro, pede perdão pro Theo. Tenho 2 filhos, o João Pedro e o Theo. João Pedro, pede desculpa pro Theo. Theo, não faz isso com o teu irmão. Pede desculpa, dá beijo, dá abraço. Jesus não faz isso. Porque, fala assim comigo, fala assim comigo. O Senhor me chama de filho. Fala isso, o Senhor me chama de filho. Mas ele se relaciona comigo de acordo com a visão que eu tenho dele. Se você é multidão, Deus vai te tratar como multidão. Ele vai te dar o pão, ele vai te dar o milagre. Você vai participar de muitas coisas e vai provar de bênçãos dele. Mas é isso. Você não vai ter intimidade. Você não vai conhecer o coração dele. Você não vai desfrutar das profundidades do Senhor. Se você é seguidor, se você é um simpatizante, beleza. Ele vai te dar um entendimento intelectual. Ele vai te dar clareza sobre as coisas e você vai ter um conhecimento natural. Você é um simpatizante, o Senhor vai dar para você a medida daquilo que você está decidindo receber dele. Agora, se você quer experimentar do que os discípulos experimentaram, se você quer ser verdadeiramente um discípulo, você tem que tomar a cruz. É uma decisão. Fala assim comigo, a cruz é uma decisão. Deus não vai fazer isso por você. O Senhor disse a você que dia após dia tome a sua cruz. Segunda coisa que eu quero te falar, preste atenção, presta atenção. O segundo princípio que nós precisamos aprender a respeito da cruz é que nós temos que tomar a decisão também de arrancar os anseios naturais do nosso coração. Se você não fizer isso, esses anseios vão te matar. Eu vou falar mais uma vez. Você precisa arrancar todo o anseio natural do teu coração. Senão, esses anseios vão matar você. Lembra do jovem rico em Lucas 18? Ele falou, eu cumpro a lei desde que eu sou criança. Daí Jesus olha para ele e fala, uma coisa te falta. Vai, vende tudo que você tem e dá para os pobres. E depois você vai ter um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. É interessante. Antigamente eu li esse texto e eu falava, olha, para ser discípulo de Jesus tem que deixar tudo. Mas na verdade Jesus não falou para aquele jovem rico deixar tudo e ficar sem nada. Jesus na verdade mostrou para o jovem rico que as riquezas dessa terra não têm valor nenhum e ele tinha uma riqueza muito maior preparada para aquele jovem. E quando Jesus diz, vende tudo que você tem e dá para os pobres, essa é só a primeira parte do raciocínio do Senhor. A segunda parte é, se você fizer isso, você vai ter um tesouro no céu. Na verdade, Jesus estava dando uma oportunidade extraordinária para aquele jovem se tornar muito mais rico que ele era. Só que era uma riqueza que não tinha na terra. Na verdade, Jesus fez uma proposta para aquele jovem virar milionário. Se ele era rico, ele ficaria milionário. Porque Jesus disse, abra mão do natural e você vai ter uma riqueza espiritual. Qual que é o problema do jovem? Ele não tratou com aquilo que era natural. Ele não tratou com os anseios naturais. E aqueles anseios naturais mataram ele. Por isso que a Bíblia fala que ele abaixou a cabeça, ficou muito triste e foi embora. Por quê? Porque ele tinha muitas riquezas. Ele não conseguiu enxergar valor no reino dos céus. Eu vou te falar, sabe por que a sua família às vezes não serve a Jesus com você?
Sabe por que às vezes o seu filho não serve a Jesus com você? Sabe por que às vezes a sua esposa não tem aquela pujança de servir do seu lado? Sabe por que o seu marido muitas vezes não está do seu lado aí? Eu não quero condenar ninguém aqui, gente, mas é porque nós não conseguimos transmitir para eles o valor que nós damos para as coisas espirituais. Esses dias eu conversando com o irmão, ele falou: pastor, meu filho está muito difícil. Eu falei para ele: meu irmão, comece a valorizar mais as coisas do espírito, o seu filho vai perceber. Não, pastor, meu filho é isso, porque ele está lá agora, adolescência, rebeldia. Eu falei: acredite em mim, acredite em mim. Aquilo que ferve por dentro cheira por fora. Começa a demonstrar para ele a alegria que você tem em servir. Começa a demonstrar para ele os valores que você tem no seu coração. Tem muito pai e mãe que quer que o filho sirva ao Senhor, mas na verdade ele desvaloriza totalmente as coisas do Espírito. Eles trocam o Senhor, eles trocam o servir. Na verdade, eles abrem mão de tudo por conta do próprio eu. Eles não são discípulos. E depois eles choram na presença de Jesus. Senhor, por que o Senhor não salva? O Senhor diz: eu quero salvar, mas eu quero usar você para salvar. Eu vejo muitas mulheres que oram pelos seus maridos, homens que oram por suas esposas. Pastor, por que parece que o meu casamento nunca vai? Minha mulher não percebe tudo que eu faço por ela, meu marido não percebe. É isso aqui, gente. A gente tem que arrancar do nosso coração os anseios naturais. O que eu estou te falando é muito forte, é muito forte. Começa a ter prazer nas coisas do Espírito. O jovem rico não conseguiu enxergar o tesouro do céu na perspectiva que Jesus estava mostrando para ele, mas que os teus olhos nessa noite, ao ouvir eu falar com você, possam ser abertos para que você enxergue o tesouro que existe nas coisas de Deus. Eu conversando com um pastor esses dias e disse para eles: se um pastor, se um líder não tem alegria, é besteira ele querer que a célula ou que a igreja seja alegre. Eu tô aqui com vocês. Eu percebo que a nossa igreja local é uma igreja alegre. É uma igreja que tem fome de Deus. É uma igreja que encontra prazer nas coisas de Deus. Mas eu vou te falar, eu tenho prazer nas coisas de Deus. Tô aqui com você agora, 8h29 da noite. Tô aqui, tamo junto. Aleluia. Por quê? Porque a gente definiu no nosso coração: vamos nos reunir todos os dias para aprender de Deus. Vamos nos reunir todo dia para crescer em Deus. Vamos nos reunir todo dia para ouvir a voz de Deus. E ao ouvir a voz de Deus, nós vamos aprender a servir como Ele serviu. Nós vamos aprender a responder a Ele da maneira que Ele deseja que a gente responda. Nós não vamos ser naturais, nós não vamos ser passivos, não. Nós vamos ser verdadeiros discípulos que avançam no cumprimento do propósito de Deus para as nossas vidas. Quem pode dizer amém aí? A terceira coisa que eu quero te falar, na verdade é a última para a gente encerrar. Você tem que tomar mais uma decisão. Primeira decisão é tomar a cruz. Jesus não vai fazer isso por você. A segunda decisão é arrancar os anseios naturais do teu coração, porque senão eles vão te matar. A terceira decisão é a seguinte: sai do centro da sua vida. Para de querer ser o primeiro. Para de vir antes. Deixa com que o Senhor seja o centro. Martin Luther King, você lembra dele? Ele dizia assim: eu creio que as pessoas que vivem para outros chegarão um dia a reconstruir aquilo que os egoístas destruíram. E eu acredito nisso. Eu acredito que muitas pessoas que vivem para si e que são o centro das próprias vidas, na verdade, são as grandes responsáveis por toda a tragédia que existe aí no mundo. O mundo ensina, o mundo e Satanás, a mente desse século, ensina as pessoas a viverem para elas mesmas. E eles não percebem que o individualismo e o ego têm destruído o mundo que vivemos. E por conta dessa decisão egoísta, as coisas vão indo de mal a pior. E depois o mesmo diabo que conduz as pessoas a serem individualistas e egoístas começa a dizer que o responsável pelas tragédias é Deus. E começa a colocar a criatura egoísta contra o Deus
Criador que é generoso, mas que acaba levando a culpa pelas más decisões que nós, homens, tomamos. Então você precisa decidir no seu coração sair do centro da sua vida. O apóstolo Pedro teve que aprender do pior jeito. Não siga o caminho dele. Pedro confiava em si mesmo, ele não aprendeu a negar a si mesmo, ele não tomou a cruz, ele achava que era bom, ele achava que sabia o que estava fazendo, ele achava que estava certo, mas ele teve que aprender pelo fracasso, porque é sempre assim. Todas as vezes que a gente confia em nós mesmos, a gente vai encontrar somente o fracasso. Ele andava com Jesus, mas carregava uma arma, ao ponto de quando vieram prender Jesus, ele tira a espada e arranca a orelha do soldado. Por quê? Todos aqueles que ainda não tomaram a cruz vivem na defensiva. Eles acham que estão sempre sendo atacados, eles acham que sempre tem alguém perseguindo ele, é sempre uma indireta para ele. Tudo que acontece é para o mal dele. Por quê? Porque ainda não saiu do centro. Quando você sai do centro, você resolve rápido, você perdoa rápido, você passa por cima rápido, você ama rápido, você percebe as coisas no espírito e você vive mais leve. Então fica a minha palavra para aqui, fica a minha palavra para vocês hoje. Saia do centro da sua vida no nome de Jesus. Não seja como Pedro. Pedro teve que aprender do jeito ruim, o pior, mas depois ele aprendeu que eu e você não precisemos passar por tudo isso. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus por isso. Eu quero orar pela sua vida e amanhã a gente vai estar junto normalmente, 8 da manhã, no nome de Jesus. Quero ver se eu consigo fazer a live aqui. A gente começa às 8, mas eu vou tentar estar com os irmãos pela manhã. Caso eu não consiga, daí a gente faz à noite igual estamos fazendo agora. Feche os teus olhos aí. Pai, eu oro nessa hora para que o seu Espírito Santo nos dê a revelação de tudo que falamos aqui, que nós possamos nos levantar com a decisão do discípulo de negar a si mesmo e de tomar a cruz. Nos guarda de todo orgulho, ego, individualismo e nos leva, Senhor, a responder o Senhor e viver tudo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe. Eu queria que os irmãos orassem pelo nosso encontro que vai acontecer semana que vem. Eu quero te falar, você que está na célula aí, nós precisamos que homens e mulheres se levantem como discípulos para servir. Nós precisamos ganhar almas. Quarta-feira que vem é o último dia das inscrições. O Senhor quer salvar sua família. Não deixe ninguém de fora. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau.